Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Romário voltou a chamar a atenção do futebol brasileiro com declarações que prometem repercutir. Em um vídeo que circula nas redes, o baixinho não poupou palavras ao falar do Corinthians, trazendo elogios e críticas que mexem com a torcida e a diretoria. Ele começou elogiando alguns jogadores, destacando talentos individuais que, segundo ele, têm qualidade suficiente para brilhar em qualquer clube do país. No entanto, a transição do elogio para a crítica foi rápida e certeira. Romário apontou problemas na organização do elenco, questionou a postura de alguns atletas em campo e deixou no ar a ideia de que a equipe poderia render muito mais se houvesse disciplina e comprometimento. A fala do ex-jogador parece não ter sido planejada, o que aumenta o peso do comentário. Fãs do Corinthians se dividiram entre os que concordam com a visão crítica e os que defendem o time a todo custo, transformando a declaração em um dos assuntos mais comentados do futebol nacional. A especulação agora gira em torno de como a diretoria reagirá. Se fará algum ajuste interno ou se o comentário de Romário servirá apenas como provocação midiática. Além das críticas aos jogadores, Romário trouxe observações contundentes sobre a diretoria do Corinthians. Ele insinuou que decisões recentes da gestão poderiam ter sido mais estratégicas, mencionando contratações e dispensas que, em sua visão, não seguiram um padrão lógico ou que não favoreceram o crescimento do time. Segundo o ex-atacante, a liderança do clube precisa equilibrar investimento, planejamento e cobrança, algo que, na opinião dele, nem sempre ocorre. O tom da fala gerou especulações sobre se Romário estaria sugerindo mudanças internas ou apenas expressando frustração com o momento do time. A declaração ainda levantou dúvidas sobre quais membros da diretoria estariam sendo criticados diretamente, criando um clima de tensão entre torcedores e gestão. Comentadores esportivos não param de analisar cada palavra dita, tentando decifrar se há uma mensagem subliminar ou se tudo não passa de opinião pessoal. O efeito imediato foi visível nas redes sociais, com torcedores debatendo não apenas os jogadores, mas também a postura da diretoria e questionando se o time precisa de reformas internas. A repercussão indica que o comentário pode ter impacto maior do que muitos esperavam, principalmente no ambiente interno do clube. Romário também fez uma análise detalhada sobre o desempenho coletivo do Corinthians, apontando que, embora haja qualidade individual, o time não apresenta consistência em determinados momentos de pressão. Ele destacou que jogadores-chave muitas vezes não conseguem manter o nível de rendimento durante partidas decisivas e que a falta de entrosamento se reflete diretamente nos resultados. A crítica, no entanto, não foi apenas técnica, mas também comportamental. O ex-jogador sugeriu que atitudes dentro e fora de campo influenciam diretamente na performance e que certas posturas poderiam ser ajustadas com liderança adequada e cobrança assertiva da diretoria. Rumores começaram a surgir sobre quais jogadores seriam os alvos das indiretas, mas Romário manteve o anonimato em algumas passagens, tornando tudo mais polêmico. Para analistas, essas declarações podem servir como alerta para a comissão técnica e para a gestão do clube, sinalizando que mudanças estratégicas são necessárias para maximizar o potencial da equipe. O efeito psicológico entre os atletas também se tornou objeto de especulação. Alguns
podem se sentir motivados, enquanto outros podem se sentir pressionados com a exposição midiática. Outro ponto que chamou atenção foi a forma como Romário mesclou críticas e elogios. Ele não poupou palavras ao enaltecer jovens promissores, ressaltando que, mesmo em meio a críticas, há esperança no futuro do Corinthians. A especulação começou quando torcedores começaram a interpretar os elogios como sinal de que o ex-jogador estaria apoiando mudanças internas ou até incentivando um reposicionamento de certos atletas. Ele ressaltou a importância de aproveitar talentos, investir em formação e manter jogadores focados, sugerindo que com a abordagem correta, o time poderia voltar a ser protagonista no cenário nacional. A repercussão desse tipo de comentário geralmente influencia o mercado esportivo, já que empresários, técnicos e jogadores ficam atentos a qualquer sinal de reconhecimento ou alerta vindo de uma figura histórica, como Romário. A discussão tomou proporções maiores quando internautas começaram a questionar se o ex-jogador estaria, de alguma forma, tentando pressionar a diretoria ou apenas externando uma opinião apaixonada. Típica de quem já brilhou nos gramados e não aceita ver talentos sendo desperdiçados. Não demorou para que a mídia esportiva começasse a especular sobre o impacto das palavras de Romário na próxima temporada do Corinthians. Alguns comentaristas sugerem que, se a diretoria não tomar medidas concretas, os rumores sobre insatisfação de jogadores e críticas internas podem se intensificar, criando um clima tenso dentro do clube. Já outros enxergam nas declarações uma oportunidade de reflexão, indicando que o momento pode servir para ajustar estratégias, reforçar treinamentos e valorizar atletas que ainda não tiveram o destaque que merecem. Entre torcedores, a polarização é evidente. Há quem acredite que Romário apenas expressou verdades desconfortáveis, enquanto outros consideram exagero e oportunismo midiático. A especulação se estende também para o mercado de transferências, já que há quem imagine que alguns jogadores citados possam ser alvo de clubes interessados, aproveitando a exposição que o comentário do ex-jogador proporcionou. Tudo isso coloca o Corinthians sob uma luz de atenção intensa, com debates sobre postura, planejamento e futuro do elenco, mostrando que declarações de personalidades históricas do futebol têm poder de influenciar não apenas opiniões, mas também decisões estratégicas dentro do clube. Por fim, o efeito das declarações de Romário não se limitou ao campo ou à diretoria, mas atingiu diretamente a torcida, que se vê dividida entre orgulho e crítica. A especulação agora gira em torno de possíveis repercussões internas, com treinadores, dirigentes e atletas monitorando cada repercussão para evitar desconfortos ou interpretações equivocadas. Além disso, a fala do ex-jogador reacende discussões sobre identidade do clube, gestão de talentos e postura em campo, criando um cenário em que cada detalhe se torna relevante. Torcedores estão atentos a sinais de mudanças, seja na forma de treinos, na escalação de jogos ou na comunicação oficial do clube, tentando entender se haverá impacto real ou se tudo não passa de polêmica momentânea. A repercussão nas redes sociais é intensa, com debates acalorados sobre acertos e erros do Corinthians, enquanto a especulação continua sobre como cada setor do clube reagirá. A narrativa criada por Romário, com elogios e críticas, evidencia a força de uma opinião sólida e conhecida, capaz de gerar impacto em múltiplas camadas do futebol brasileiro, tornando cada palavra uma potencial notícia e cada gesto uma oportunidade de análise. Rumores indicam que reuniões internas estariam acontecendo,
com membros da gestão avaliando se comentários externos de ex-jogadores históricos poderiam influenciar o clima do vestiário. Há especulações de que alguns atletas sentiram-se pressionados, especialmente aqueles que foram citados indiretamente, e que a comissão técnica estaria estudando formas de acalmar tensões sem expor mais o elenco à mídia. Analistas esportivos começaram a levantar hipóteses sobre possíveis mudanças estratégicas, como ajustes em escalações, treinamentos diferenciados para determinados jogadores e até transferências futuras, tudo baseado em uma fala que muitos consideram tanto um alerta quanto uma provocação. A torcida acompanha cada movimento, tentando decifrar sinais de reação do clube e de atletas, criando debates intensos em fóruns e redes sociais. A especulação se mistura à curiosidade natural do público sobre como personalidades do futebol podem, com uma única declaração, movimentar o ambiente interno de um clube, reacender discussões sobre liderança, desempenho e comprometimento, transformando opiniões em potenciais mudanças concretas. A pressão midiática também começa a surgir como elemento relevante nessa história. Romário, conhecido por não medir palavras, gerou repercussão suficiente para que sites, programas de televisão e redes sociais discutam possíveis consequências, desde mudanças de postura de jogadores até reformulações estratégicas da diretoria. Alguns comentaristas sugerem que o comentário poderia influenciar diretamente negociações futuras, uma vez que empresários e clubes observam com atenção qualquer sinal de insatisfação ou destaque de atletas. A especulação indica que jogadores que foram elogiados podem ganhar maior valorização no mercado, enquanto outros que receberam críticas veladas podem sentir a necessidade de melhorar desempenho ou até procurar novas oportunidades. O efeito psicológico se torna um tema relevante, já que atletas podem reagir de maneiras distintas: motivação, pressão excessiva ou frustração. A narrativa criada por Romário ganha força por seu histórico de credibilidade, tornando cada palavra um gatilho de debate, especulação e possíveis ações que transcendem o simples comentário. A torcida, por sua vez, acompanha de perto, criando um cenário de expectativa e tensão que pode impactar o dia a dia do clube de forma mais intensa do que qualquer resultado esportivo imediato. Os rumores sobre a reação dos jogadores começaram a circular quase que instantaneamente. Fontes não oficiais indicam que alguns atletas sentiram-se diretamente atingidos, enquanto outros enxergaram nos elogios uma oportunidade para se destacar ainda mais. A especulação é de que o ambiente do vestiário pode mudar temporariamente, com lideranças internas tentando equilibrar críticas e reconhecimentos, além de manter foco nos treinos e na performance coletiva. Analistas apontam que esse tipo de comentário histórico tem efeito duplo. Pode estimular profissionais a se superar ou, ao contrário, gerar tensão entre aqueles que se sentem expostos. A narrativa midiática já projeta possíveis consequências em termos de motivação, relacionamento com a torcida e percepção pública, transformando a fala de Romário em algo que ultrapassa a esfera esportiva e entra no campo psicológico e estratégico. Enquanto isso, torcedores seguem debatendo sobre quem teria razão, reforçando a ideia de que opiniões externas de figuras icônicas sempre carregam peso e podem, mesmo indiretamente, impactar decisões internas do clube, criando rumores que se tornam, em si, parte da história do futebol.
Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Além disso, começaram a surgir especulações sobre como a diretoria do Corinthians poderia reagir formalmente. Alguns rumores indicam que comunicados oficiais poderiam ser emitidos, buscando equilibrar o clima e demonstrar que o clube está atento ao desempenho e comportamento do elenco. Há também hipóteses de que conversas individuais com jogadores criticados possam acontecer, a fim de manter a moral elevada e garantir foco nas próximas partidas. Analistas esportivos consideram que a fala de Romário, embora não tenha sido direcionada oficialmente à diretoria, funciona como um alerta para a necessidade de estratégias de gestão mais assertivas. Torcedores imaginam cenários em que mudanças internas possam ocorrer, seja em escalações, treinamentos, ou mesmo no monitoramento de atletas que precisam ajustar comportamento dentro e fora de campo. A especulação sobre os bastidores cria um clima de expectativa que alimenta debates em programas de televisão, podcasts e redes sociais, transformando cada comentário do ex-jogador em uma peça de análise e discussão estratégica, capaz de influenciar não apenas a opinião pública, mas também decisões internas no clube. Outro ponto de especulação envolve a repercussão entre jovens atletas e promessas do clube. Romário destacou alguns nomes com potencial, e rumores indicam que esses jogadores podem receber maior atenção da comissão técnica, seja em oportunidades de jogo ou em acompanhamento individual. A narrativa sugere que elogios históricos funcionam como estímulo e pressão simultaneamente e que o impacto psicológico nos jovens talentos pode ser decisivo para seu desenvolvimento. Há especulações de que empresários e olheiros de outros clubes observam de perto essa situação, tentando identificar jogadores valorizados ou vulneráveis à pressão. A torcida, por sua vez, acompanha cada movimento, interpretando elogios como sinal de que há futuro promissor e críticas como alerta para ajustes necessários. O efeito das palavras de Romário transcende o comentário original, criando um ecossistema de análise, especulação e expectativas sobre desempenho, gestão, mercado e até futuras contratações, provando que declarações de ex-jogadores icônicos sempre movimentam mais do que apenas opiniões, mexem com estruturas, decisões e até carreiras. Por fim, a especulação mais intensa envolve possíveis consequências de longo prazo. Torcedores, comentaristas e analistas começam a imaginar cenários em que a fala de Romário se transforma em catalisador de mudanças, seja na gestão, na comissão técnica ou no elenco. Alguns sugerem que ajustes estratégicos, planejamento mais rigoroso e acompanhamento de desempenho individual podem ser desencadeados por uma simples opinião pública, destacando o poder de influência de ex-jogadores históricos. A expectativa cresce em torno de como cada setor do clube reagirá e se haverá impacto real nos próximos meses. Enquanto isso, a torcida permanece atenta, debatendo e especulando, transformando o comentário em tema de discussões intermináveis e criando um ciclo de atenção que movimenta não apenas o clube, mas toda a narrativa do futebol nacional. A fala de Romário se consolida como exemplo de como opiniões de figuras lendárias podem gerar repercussão profunda, criando rumores, tensionando bastidores e, possivelmente, influenciando decisões futuras que definirão caminhos dentro e fora de campo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente.
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!